Oi pessoal, nessa videoaula nós vamos relembrar os assuntos que nós vimos no quarto bimestre, ok? Então nós começamos o quarto bimestre vendo estrutura verbal. E eu cheguei a fazer uma analogia falando que assim como a casa precisa de blocos, os verbos também possuem os seus blocos, que são as partes que fazem parte da estrutura de um verbo e são chamadas de morfemas. Então eu coloquei na videoaula, que a gente falou sobre esse assunto, uma parede, com os blocos lado a lado, formando, os blocos formavam a parede. E assim, os morfemas lado a lado, eles formam o verbo, Os morfemas, radical, vogal temática e desinência. Radical, aquele pedacinho que sempre fica do mesmo jeito. A gente conjuga o verbo e ele se repete. A vogal temática, como o nome diz, é realmente uma vogal e faz a ligação entre o radical e as desinências. Nós temos 3 vogais temáticas, o A, o E e o I. O A indica que o verbo é da primeira conjugação, o E da segunda e o I da terceira. E temos as desinências, que são os morfemas que se juntam ao radical e à vogal temática e indicam as flexões do verbo, já que o verbo é flexionado em número, tempo, pessoa e modo. E assim nós temos as desinências, modo temporal e número pessoal. Depois nós falamos sobre verbos regulares e verbos irregulares. Os regulares, aqueles que ao serem conjugados, eles não sofrem modificações em seu radical, que é aquela partezinha, que vai se repetindo, aquele morfema inicial do verbo. Já os irregulares, eles sofrem modificações, tanto no radical como nas terminações. Para saber se o verbo é regular ou irregular, a gente aí conjuga no presente ou no pretérito perfeito do indicativo. Se o radical permanecer igualzinho, verbo regular. Se o radical mudar, mesmo que seja uma única letra, o verbo é irregular. Nosso próximo assunto foi concordância verbal. Vimos que concordância verbal é a relação harmônica entre o verbo e a palavra a que ele se refere. Então, nós vimos que se a palavra está no singular, o verbo também deve estar no singular. Se a palavra estiver no plural, o verbo também estará no plural. Vimos ainda que também é preciso levar em conta número e pessoa, porque o verbo ele também faz a flexão aí de pessoa. Então, a gente precisa ter atenção também. Se é primeira, segunda ou terceira pessoa para poder fazer a concordância corretamente. Acentuação das proparoxítonas. Nós já tínhamos visto das oxítonas e das paroxítonas, As que tinham a última sílaba tônica, que são as oxítonas, e as que tinham a penúltima sílaba tônica, que são as paroxítonas. Tínhamos visto todas as terminações que levam essas palavras a receberem acento gráfico, que nós já tínhamos também visto a diferença entre acento tônico e acento gráfico. Acento tônico toda palavra tem, que é a sílaba tônica. E o acento gráfico, que é o acento agudo ou o acento circunflexo, não são todas, Tem que seguir as regras. E vimos agora, nesse quarto bimestre, as proparoxítonas, que são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a tônica, como lâmpada, ônibus, cárcere, cônego, médico, álibi, ômega, cálice. E só de olhar aí a gente já vê, que quando a gente se depara com uma palavra proparoxítona, que alívio, porque a gente não precisa levar em conta terminação, pensar na regra em si, porque a regra é muito simples. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, sem exceção, ok? Depois disso, a partir daí, vimos os tipos de enunciado. Vimos frase, oração e período. Frase tem o sentido completo, e aí começa lá na letra maiúscula da primeira palavra e vai até o ponto, que pode ser ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Pode ter uma única palavra ou várias.
E tem vários tipos de frase. Vimos frase verbal, frase nominal, conforme a construção, e vimos conforme a intenção comunicativa, que são as frases interrogativas, exclamativas, declarativas, imperativas. Vimos oração, que aí já é toda a construção linguística que contém verbo ou locução verbal. E de acordo com a quantidade de verbos ou locuções é a quantidade de orações. Se tem um verbo ou uma locução, uma oração. 2 verbos ou 2 locuções, 2 orações. 1 verbo e 2 locuções, temos 3 orações. Só contar para saber a quantidade de orações. E o outro enunciado foi o período. Vimos, né, que trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações. Aí vemos período simples quando tem uma oração e o composto quando tem mais de uma. Pode ser 2, 3, 4 e por aí vai. O período composto, ele se subdivide em período composto por coordenação, que é constituído por orações independentes, coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática, e o período composto por subordinação, quando uma das orações depende sintaticamente da outra, uma vez que elas se relacionam entre si. Fechamos o bimestre vendo acento diferencial. Falei que antes do acordo ortográfico, ele era bem mais usado. Com o acordo, são poucos os casos, né, que ainda se mantém o uso do acento diferencial. Em pelo, conjunção e pelo do gato ou do animal, não tem mais. No para-verbo e no para-preposição, não tem mais. A gente só vai entender, né, se a gente está falando de um pelo-preposição ou do pelo do animal no contexto. Assim como para saber se aquela palavra é o para-verbo ou para-preposição, também você vai ter que ler o enunciado e entender para saber, porque não tem mais o acento diferenciando. Mas em 2 circunstâncias ele foi mantido. No por-verbo, para que não seja confundido com a preposição por, e no pode, verbo, mas no pretérito perfeito do indicativo na terceira pessoa do singular, ele também mantém para que não haja confusão com o pode, que é o presente do indicativo na terceira pessoa do singular. Com acento, pode, a ação já aconteceu. Pretérito, passar. Pode, sem o acento, é presente, é neste momento. E assim foram esses os conteúdos, né, que nós vimos aí no 4º bimestre. Ok, pessoal? Fiquem bem. Tchau, tchau.